Daniel capítulo 6, verso 10. Eles fizeram com que o rei assinasse um decreto, né? Uma artimanha deles ali, uma cilada para Daniel. E o verso 10 fala assim, ó: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha os joelhos e orava e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. E o verso 12. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias. Irmãos, eles fizeram um decreto com um período de 30 dias. Isso aqui também me chamou muita atenção. Imagine você, se você fosse colocado à prova e falasse assim: olha, se você durante 30 dias, se você orar a Deus, seja na sua casa, seja onde você estiver, e se alguém, né, das autoridades vê você orando a esse Deus, você vai ter uma pena de morte, você vai morrer. E eu fiquei imaginando, né, irmãos, 30 dias. Daniel poderia dizer assim: Senhor, são só 30 dias, Pai. Passa rápido. Durante esses 30 dias eu vou ficar sem ter minha comunhão, sem orar ao Senhor, mas depois dos 30 dias eu volto a orar novamente. Daniel não podia fazer assim, irmãos? Ele poderia agir dessa forma. Daniel não poderia, às vezes, fazer como muitas das vezes nós fazemos. Não, mas Deus conhece o meu coração, Deus sabe do meu coração, Deus sabe o que eu penso. Porque quando você vai falar algo para alguém, fala: olha, não procura fazer dessa forma, não. Procura fazer diferente, Deus pede para a gente fazer assim. Geralmente a pessoa fala assim: não, Deus sabe do meu interior, Deus sabe do meu coração. Irmãos, realmente Deus sabe. Mas Deus, Ele quer mudança. Deus, Ele quer que nós, cada dia, é um processo de santificação. Nós precisamos mudar. Nós não podemos ficar caçando meios, subterfúgios, para nós não seguirmos o princípio de Deus, os princípios da Bíblia. Daniel poderia deixar de orar 30 dias, mas ele não recuou, ele permaneceu firme, ele preferiu morrer, e morte dolorosa. Imagina você ou eu ser jogado na cova de leões e ser alimentado ali, né, servir de alimentos para esses leões. Imagina como seria a nossa morte tão dolorosa. Você acha que isso não passou na cabeça de Daniel? A forma em que ele iria morrer? E eu fico, irmãos, indignado com o Daniel, a sua fé, a fidelidade de Daniel. Preferi morrer de uma forma dolorosa do que deixar de adorar a Deus, mesmo que seja por um período de 30 dias, o que às vezes nós poderíamos, né, como eu acabei de dizer, não, mas só 30 dias, Deus sabe do meu coração. Mas a Deus não é assim, irmãos. Deus, Ele quer de nós que nós tenhamos compromisso, nós sejamos disciplinados com relação à Bíblia. E Daniel, irmãos, ele tinha uma fé inabalável. O verso 10 de Daniel capítulo 6 deixa bem claro que ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Daniel, ele tinha uma comunhão com o Senhor ao levantar. Provavelmente durante o dia ele separava um tempo para orar a Deus. Daniel não deitava na sua cama sem agradecer a Deus pelo dia que ele teve. E eu fiquei analisando essa experiência de oração. E eu, irmãos, eu tenho uma experiência de oração. Eu gosto muito de estar orando a Deus nos momentos pela manhã lá em casa. Eu e a Ana Paula, a gente faz o culto pela manhã. Antes de eu sair para o trabalho, eu faço outra oração. Durante eu estou na estrada, igual eu vou de moto, eu abaixo a lente, costumo fazer uma oração para Deus me proteger na estrada.
Quando eu estou chegando naquela cidade que eu vou trabalhar, eu paro antes da cidade, faço uma oração ao entrar na cidade. Depois que eu faço meu trabalho de vendas, antes de vir embora, eu paro na saída da cidade e agradeço a Deus pelas vendas. E quando eu chego em casa, eu agradeço a Deus por ter chegado em segurança. Isso, irmãos, eu estou falando aqui não é para me exaltar, mas é algo que, se eu não fazer durante o dia, eu vou sentir que está faltando algo diferente. Eu vou sentir que algo está diferente. Então é algo que, quando eu comecei, eu fiz e eu gostei desde o primeiro dia que eu fiz e eu faço até hoje. E graças a Deus, Deus tem ouvido as minhas orações. Então, uma experiência de oração com Deus é muito importante. Nós devemos separar tempo para falar com Deus. Se às vezes você não tem um tempo específico, às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas inúteis, né, vamos dizer assim. Às vezes o celular, você começa a mexer, quando você vê, você está num consultório, você está em algum lugar, você está mexendo no celular, você está vendo uma coisa que não edifica, uma coisa que não tem, assim, valor nenhum na sua vida espiritual. Então você pode orar a Deus, você pode fazer um pedido especial a Deus, você pode estar em comunhão com Deus. Porque nós só vamos, irmãos, conseguir ser fiel a toda prova quando nós temos uma vida de oração a Deus. Daniel, ao tomar essa decisão, não foi da noite para o dia. Daniel tinha uma experiência do passado. Quando nós vamos para Daniel capítulo 1, o que nós vemos ali? Daniel e seus amigos tomando a decisão de não se alimentar com as iguarias do rei, porque ali tinha no banquete alimentos imundos, conforme Levítico capítulo 11. E ele pediu para o eunuco, né, que ele se alimentasse de frutas e legumes pelo período de 10 dias. E quando o eunuco voltou e apresentou eles ao rei, eles estavam 10 vezes mais sábios do que os outros. Então, uma experiência que ele teve. Quando nós vamos para Daniel capítulo 3, nós vemos ali os amigos de Daniel sendo jogados na fornalha de fogo. E não aconteceram nada com eles. E Jesus adentrou com eles na fornalha de fogo. Então, ou seja, Daniel tinha experiências do passado. Daniel sabia que Deus tinha ajudado ele no passado e ajudaria no presente agora e no futuro. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: eu não tenho que temer do passado, não tenho que temer do futuro, ao menos que eu me lembre que Jesus fez por mim no passado. Quando eu lembro que Jesus morreu na cruz por mim, me concedeu o plano da salvação, nós não temos que temer mal algum, irmãos. Nós temos que permanecer firmes nesse Deus que nós servimos. E eu tenho certeza que muitos de nós temos experiências do passado. Se eu distribuir esse microfone aqui agora para cada irmão ter a oportunidade de contar uma experiência do passado, eu tenho certeza que todos nós temos experiência, seja de um livramento, seja de uma bênção, que Deus tem feito em nossas vidas, eu tenho certeza disso. E isso, irmãos, serve para fortalecer a nossa fé, não para que nós venhamos a recuar. Por que às vezes nós recuamos ou fraquejamos quando somos colocados à prova? Nós devemos permanecer firmes.